Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a final da Europa League, o título do Chelsea, o primeiro título do Sarri, o Hazard sendo o grande cara da partida. Bastante coisa legal pra gente falar sobre o lado tático até desse confronto, as estratégias e tudo mais. Antes de entrar, faço aquele pedido já tradicional para você se inscrever no canal, só clicar aqui embaixo, um clique, você já se inscreve. Também curta o vídeo, participe, deixe aí os seus comentários. Se quiser, ativa o sininho também para receber as notificações dos vídeos novos e ajuda o canal a seguir crescendo. Vamos então falar desse Chelsea-Arsenal na decisão, depois de toda aquela polêmica envolvendo a final em Baku, no Azerbaijão, né? Todos os problemas até geopolíticos envolvidos na história. Dentro de campo a gente viu um jogo extremamente interessante. É verdade que o Chelsea acaba campeão com goleada. Primeiro lugar, né, até antes de entrar no jogo, acho que é bem legal destacar o lado do Sarri, porque foi uma temporada de altos e baixos, foi uma temporada em que a gente viu momentos críticos desse relacionamento, de um desgaste. O Sarri começa a temporada com o Chelsea atingindo um bom nível, depois a queda é muito grande, depois vira um time pouco confiável e pouco convincente, mas termina a temporada com a vaga na Champions via Premier League e agora também com o título da Europa League. Então, é um título continental, é uma vitória sobre o rival, num derby decidindo, é óbvio que isso tem um sabor especial também, e mais ainda pela forma que foi. E o Hazard, né? Outro cara que é um grande personagem. O Hazard talvez tenha mostrado mais uma vez que é um jogador um nível acima. É um cara capaz de desequilibrar como os melhores jogadores do mundo. A Copa do Mundo já tinha passado essa imagem dele, né? E essa talvez tenha sido uma partida com esse lado também, com esse caráter. Mostrar que num jogo extremamente equilibrado durante boa parte dele, o Hazard aparece, coloca o jogo no bolso, vira o dono da partida, participando de forma direta de vários dos gols, de toda a construção do placar também. Então vamos falar da parte tática do jogo? Vamos falar do enfrentamento? Acho que foi um jogo legal pelo seguinte: muitas vezes depois de um jogo, ou durante um jogo, vem aquela conclusão do errou ou acertou em relação ao que era a formação, o que era a escolha tática, o que era a estratégia. Isso muitas vezes está vinculado ao resultado, mas muitas vezes, ou sempre, quase sempre, qualquer estratégia no futebol vai ter seus prós, vai ter seus contras, vai ter seus pontos fortes, vai ter suas vulnerabilidades, e elas podem dar certo ou dar errado. E não porque a escolha foi certa ou errada, muitas vezes porque a execução foi certa ou errada, ou até mesmo porque um detalhe foi melhor ou pior por um lado ou pelo outro. E acho que essa é uma final de Europa League que se enquadra muito nisso. E até por isso vou falar bastante em cima do campinho aqui, em cima da questão visual mesmo das peças, porque acho que vai ajudar um pouco a entrar em alguns desses lados. E por que eu tô falando disso? Porque para mim o primeiro tempo foi de uma superioridade tática do Arsenal. O Unai Emery colocou em campo, os dois times entraram em campo com desenhos esperados, né? O Chelsea no seu 4-3-3, não é uma formação que se altere, ao longo da temporada a gente viu pouca variação por parte do Sarri, esse até é um ponto que valeu a cobrança dentro da temporada, e não pelo desenho em si, mas pelo funcionamento, pelo mecanismo mesmo, previsível e sem exatamente um plano B. Mas não é o caso agora. Por outro lado, o Arsenal com seus 3 zagueiros, os alas voltando para uma linha de 5, mas atacando, 2 volantes, Özil encostando em Lacazette e Aubameyang. Então qual era o cenário diante dessas duas estratégias, ou dessas duas formações, desses desenhos? E no campo acho que isso vai ficar até mais claro para enxergar. Alguns encaixes eram muito nítidos. E a ideia do Arsenal passava pelo quê? Pressionar a saída de bola do Chelsea. Isso tinha funcionado muito bem no segundo jogo entre as equipes no campeonato inglês. O primeiro foi lá no início da temporada, mas o segundo jogo entre eles na Premier League foi para mim uma das melhores atuações coletivas do Arsenal do Unai Emery na temporada. E foi muito em cima da intensidade para marcar no campo de ataque, o número de erros forçados para a saída de bola do Chelsea. O Chelsea é um time que tenta sair por baixo, tenta sair jogando, não abre mão desse modelo. O Arsenal é um time mais adaptável, com diferentes sistemas, diferentes desenhos e estratégias. Mas era natural e era esperado que fosse iniciar o jogo tentando marcar em cima. Os encaixes estavam muito naturais, né? Com 2 atacantes. Lacazette e Aubameyang se alternavam cada hora de um lado, mas eles já iniciavam essa saída de bola, essa marcação da saída de bola, pressionando os zagueiros do Chelsea. E os zagueiros do Chelsea têm qualidade, principalmente o Davi Luiz para um passe mais longo. O Rudiger está machucado, mas é outro jogador que tem esse perfil também de sair jogando. Enfim,
era importante para o Arsenal deixar a dupla de zaga do Chelsea desconfortável. O Jorginho é o termômetro da distribuição da bola nos pés, então é o cara que a bola sempre vai passar por ele. Dá para discutir o nível dele ao longo da temporada, isso é outra história, mas para o mecanismo, para o funcionamento, é peça-chave também. O Özil ficou em cima dele dentro desse encaixe, com Torreira e Xhaka encaixando nos meio-campistas, Kovacic e Kanté. Então o Arsenal conseguia encaixar toda a marcação por dentro. E o Chelsea tinha qual saída? Acionar os laterais. Laterais que tinham uma teórica vantagem, um teórico espaço, porque o Chelsea escolhia um lado. Vai sair pela direita com Azpilicueta, vai sair pela esquerda com Emerson, tanto faz. Se a bola sai pelo lado direito com Azpilicueta, sobe o Kolasinac. E aí ele se desprende totalmente da linha de defesa para pressionar lá em cima. E é um efeito em cadeia, né? Porque o importante para o Arsenal era a marcação encaixada no campo de ataque, forçar o erro do Chelsea no campo de defesa. Isso acontece muito, principalmente nos primeiros 30 minutos de partida. Então, se o Kolasinac sobe para incomodar a saída de bola com o Azpilicueta, do outro lado a mesma coisa acontece com o Maitland-Niles subindo para marcar o Emerson. E assim o Chelsea tem dificuldades para encaixar essa saída, o Arsenal é superior na primeira parte do jogo, ele levava vantagem tática, não só nesse sentido, o Arsenal não só evitava que o Chelsea progredisse com a bola, mas também conseguia incomodar a linha de defesa do Arsenal. Por quê? No momento com bola, os dois alas do Arsenal eram praticamente pontas. Então eram basicamente 4 atacantes para 4 defensores. Se a gente considerar o Kolasinac bem espetado de um lado, Maitland-Niles espetado do outro, mais Lacazette e Aubameyang, o Arsenal matava a sobra, né? Matava a forma do Arsenal conseguir ocupar completamente essa linha de defesa com apenas 4 jogadores. Era quase que uma maneira de forçar o Chelsea a se defender com 5, mas não era esse o perfil, até porque o Jorginho na frente da área tinha o setor do Özil para proteger também. Então o Arsenal incomodou, e essas viradas de jogo, essa aceleração, por exemplo, com o Kolasinac tentando explorar o corredor, porque por dentro não dava para deixar 2 contra 2, tanto que o Chelsea força em vários momentos faltas, parando as jogadas para evitar um pivô do Lacazette que pudesse gerar aceleração do Aubameyang, porque esses movimentos dos 2 atacantes do Arsenal forçavam os zagueiros do Chelsea a saírem de posição sem sobra, porque você estava sempre exposto, tanto que em alguns momentos o Azpilicueta centraliza para dar esse suporte à primeira linha, e o corredor fica aberto para o Kolasinac, que foi uma válvula de escape importante para o Arsenal. Só que isso começa a mudar de algumas formas diferentes. O Chelsea começa a quebrar esse encaixe da marcação do Arsenal e começa a gerar outros problemas, novos problemas para o Arsenal. Por quê? Primeiro, o Kovacic começa a abrir o jogo pelo lado esquerdo, então ele centraliza, e o Emerson, que tinha esses primeiros segundos antes da chegada do Maitland-Niles para pressionar, o Emerson começa a virar uma alternativa de saída de bola. Não só por fora, mas por dentro também. Tem um lance do primeiro tempo que é bem construído justamente com o Emerson tabelando por dentro. E aí você começa a quebrar um pouco desses encaixes que o Arsenal fazia. Mais importante do que isso, né? Além do Emerson virar uma alternativa, o crescimento de 2 peças. O Giroud, para ser um cara capaz de receber essa bola num passe mais direto, se o passe no campo de defesa está virando um risco para o Chelsea, um passe um pouco mais longo começa a encontrar o Giroud capaz de proteger as jogadas e de fazer a parede e de acionar o Hazard, e aí entra o cara mais determinante, mais decisivo de todos, que é o Hazard. Era o cara em campo com maior capacidade para isso. E a partir do momento em que ele circula por dentro também, ele começa a ter chance e campo para conduzir a bola. E quando o Hazard tem campo para conduzir, a chance dele desequilibrar é muito grande, porque ele vai carregar a marcação, ele vai quebrar a marcação com o drible, ele vai acabar com esses encaixes. Então o Chelsea aos poucos conseguiu se posicionar ou ocupar o campo de ataque. E aí todo aquele desenho de encaixe de marcação do Arsenal que existia para incomodar a saída de bola do Chelsea, ele muda radicalmente. Por quê? Agora vamos imaginar o Chelsea ocupando o campo de ataque. O Arsenal já não vai subir com o ala para pressionar lá em cima, porque ele vai se defender. Já vira uma linha com 5 mais nítida. Isso esvazia o meio-campo. A intensidade do Özil para marcar, obviamente, não duraria muito tempo. Então, o próprio lance do primeiro tempo, que tem o Jorginho se projetando, já não tem esse acompanhamento do Özil. E ali nasce uma das principais jogadas do primeiro tempo, a defesaça do Peter Cech, inclusive. Mas, então era um Arsenal que, a partir do momento em que viu o Chelsea ocupar o seu campo,
a estratégia sem bola já não funcionou. E aí o Arsenal se viu em desvantagem no meio, porque Xhaka e Torreira precisavam ocupar uma faixa grande do campo, já que era uma linha com 5 e os 2 volantes à frente. E 3 jogadores, no caso Aubameyang, Lacazette e Özil, que funcionavam melhor sem a bola quando a ideia era pressionar no campo de ataque. Agora o Chelsea já conseguia explorar uma vantagem, que era inverter o lado rapidamente, poderia deixar o lateral com muito campo para avançar. Se no início do jogo o lateral era rapidamente pressionado no campo de defesa, agora no campo de ataque, o Hazard, por exemplo, prendia a saída do Maitland-Niles. Do outro lado, o Pedro prendia a saída para pressionar do Kolasinac. E assim, o Azpilicueta e o Emerson ganhavam campo e essas inversões de jogadas exploravam o espaço, encontravam o espaço. O primeiro gol do Chelsea nasce assim, nasce de uma jogada pelo lado direito em que a bola gira até chegar ao Emerson, que faz o cruzamento. O Emerson recebe já na intermediária, faz o cruzamento e encontra o Giroud dentro da área. Mais uma vez, o destaque individual, o Giroud aparecendo para preparar, para finalizar, foi um dos grandes nomes da partida, embora o Hazard tenha sido o melhor jogador em campo. Então acho que é legal do ponto de vista tático, porque diante de uma imagem apenas, que é essa do campinho, a gente consegue desenvolver momentos diferentes do jogo. Foi um jogo enquanto o Chelsea precisava sair jogando desde trás, o Arsenal marcou muito bem no campo de ataque. Foi outro jogo quando o Chelsea começou a progredir um pouco mais com a bola, quebrando esses encaixes da marcação do Arsenal, e foi um jogo completamente diferente quando o Chelsea conseguiu ocupar o campo do Arsenal, porque aí aquele sistema de marcação do Arsenal já não era mais suficiente e o Chelsea passa a ser superior taticamente. Então essa questão da vantagem tática, da superioridade tática, ela varia dentro do jogo, ela varia de acordo com os momentos, com as execuções, com os cenários, que são muitos dentro de uma partida só. E no segundo tempo, aí o jogo fica completamente aberto também, o Arsenal muito exposto nas transições, né? Nos momentos em que perde a bola fica escancarado, depois das substituições mais ainda, mas aí já era também um cenário mais de desespero, mas achei bem interessante a final por conta disso, desse componente. Não é questão de olhar e falar, o planejamento tático do Unai Emery foi um desastre, ele foi superado, etc. Não foi o caso. Repito, para mim o Arsenal foi superior taticamente no primeiro tempo, mas o Chelsea, mesmo com essa inferioridade, com essa desvantagem e essa dificuldade, conseguiu achar alternativas e mais do que isso, conseguiu transformar isso em gol, o que gerou mais confiança, o que mudou o cenário do jogo, o que fez o Chelsea tomar conta da segunda etapa, e depois o Peter Cech ainda faz outras defesas, evitando até o que poderia ter sido um placar mais elástico, né? Então eu acho que foi um jogo que teve de tudo um pouco. O Chelsea sai como campeão da Europa League. Tem alguns assuntos que tenho certeza que podem gerar mais outros vídeos em breve aqui. A despedida do Peter Cech, a volta do Peter Cech, provável, né? Provavelmente será anunciado como diretor do Chelsea em breve. O Hazard, qual o futuro dele? Fica, sai? Independentemente disso, o nível dele nessa temporada foi muito bom. O nível dele desde a Copa do Mundo é muito bom. Mas esses são temas paralelos, até para o vídeo não ficar muito grande. Acho que é legal, por enquanto, ficar restrito a essa avaliação do que foi a partida, nesse lado um pouco mais tático. Mas fiquem à vontade, comentem aí no vídeo, deixem aí os seus comentários, até sugestões de outros tópicos que podem nascer dessa própria final, desses próprios times. Esse período vai ser legal porque dá para falar de bastante coisa aí nesse período entre uma temporada e outra que vem pela frente. Agradeço mais uma vez a você que curte o canal, que se inscreve no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo também, sempre é uma ajuda muito válida para o canal seguir crescendo. Um abraço a todos, até a próxima.